Hoje é o penúltimo dia da COP30 e um incêndio essa tarde em um dos pavilhões paralisou as discussões e também os acordos que estavam sendo fechados para conter as mudanças climáticas. A Camila Moraes está em Belém, acompanha essa movimentação e traz as informações para a gente ao vivo. Camila, boa tarde novamente para você. Qual é a situação nesse momento? Já se sabe o que causou esse incêndio? Boa tarde, Rayane. Boa tarde, Letícia. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos que estão acompanhando a UTJ Aparecida. E é claro que isso atrasa os trabalhos, porque estão na expectativa do texto do Acordo de Belém, onde todas as partes precisam estar unânimes para que possa ser aprovado. E até agora não se sabe quando vai retornar amanhã. A gente viu o rescaldo do bombeiro ali, o Corpo de Bombeiros deixou agora há pouco um caminhão aqui fazendo todo esse trabalho. Por hoje, não haverá mais nenhuma atividade aqui nesse pavilhão, nesse local da Blue Zone, e a COP30 ficou de informar, então, quando as atividades serão retomadas. Esse não foi o primeiro susto aqui na COP30. Vale a gente lembrar que logo no começo da COP30, quando houve uma chuva muito forte aqui no Pará, aqui em Belém, a água entrou também em um dos pavilhões. Então, o governo brasileiro já tinha sido notificado pela ONU sobre a estrutura aqui da Blue Zone, do pavilhão da COP30. Então, não foi a primeira vez que isso aconteceu. O Brasil já tinha sido notificado para que olhasse toda a infraestrutura. Além disso, houve muitas críticas por causa do ar-condicionado ali dentro também, na área da Blue Zone, da Green Zone também. Então, o Brasil já tinha sido notificado em relação a essa infraestrutura. Bom, como vocês podem perceber, aqui tem um movimento intenso ainda de jornalistas. As pessoas foram embora para casa, muitas delas. A gente viu ali os ônibus passando com muitas pessoas já, mas ainda tem alguns curiosos, os profissionais da comunicação. O pessoal ainda está aqui para poder reportar essas informações. O caminhão do Corpo de Bombeiros saiu agora há pouco, tinham 2 ambulâncias ali, uma também saiu, não houve atendimento aqui fora, mas distribuíram bastante água para o pessoal, até porque saiu muita fumaça ali de dentro. O teto ali do local também era um teto que o fogo se alastrava rapidamente, facilmente, que era a espécie de um tecido, então o fogo se alastrou rapidamente. É claro que isso gerou pavor em muitas pessoas. Bom, seguimos o nosso noticiário aqui direto da COP30 com outras informações, além do incêndio desta tarde, que começou por volta das 2 horas da tarde. Mais cedo eu conversei com um pesquisador, com o cientista Carlos Nobre, sobre o mapa do caminho. Esse mapa do caminho foi proposto pelo governo brasileiro nessa transição energética para deixar de ser utilizado combustível fóssil para se utilizar energia limpa. E esse mapa do caminho foi desenhado com vários pontos para essa transição energética. Mas os pesquisadores afirmam que o modo como foi proposto ainda não é o suficiente para conter o aquecimento do planeta Terra. Conversei hoje mais cedo com o Carlos Nobre, encontramos com ele aqui durante uma caminhada aqui durante a manhã na Blue Zone, e ele falou sobre o mapa do caminho. Vamos ver. Sem dúvida, nós estamos vivendo uma emergência climática tão grave, nunca o planeta teve, desde que nós criamos a civilização 10, 11 mil anos atrás. Nós estamos muito próximos de chegar nesse limite de 1,5 graus de aquecimento, 5 anos, máximo 10 anos. Então, os mapas do caminho, né, em inglês roadmaps aqui, eles estão falando de 2 importantíssimos. Os países foram corretamente zerar todos os desmatamentos, principalmente das florestas tropicais, até 2030. Isso os países estão concordando, uma liderança do Brasil nisso. Mas o outro mapa do caminho, que é importantíssimo, 75% das emissões dos gases de efeito de estufa vêm dos combustíveis fósseis, petróleo, carvão, gás natural. Não há clareza se esse mapa do caminho os países vão concordar. Nós, do Pavilhão de Ciência Planetária, um pedido do presidente da COP30, o embaixador André Correia do Lago, nós entregamos documentos para todos os negociadores. Eu entreguei ontem também ao presidente Lula. Nós temos que acelerar demais a redução dos combustíveis, das emissões pelos combustíveis fósseis, e nosso documento diz: nós temos que zerar o uso dos combustíveis fósseis até 2040 e não mais que 2045. Se a gente não fizer isso, nós podemos passar de 2 graus de aquecimento global lá por 2045, 2050. Isso vai levar ao que a gente chama ecocídio.
um suicídio ecológico do planeta, tem mais de 20 pontos de não retorno e um maravilhoso nosso, a Amazônia. Se isso acontecer, nós vamos perder a Amazônia. E são questões que precisam ser levadas em consideração, já que a COP é justamente para os pesquisadores apontarem os estudos em relação às alterações climáticas. Ontem à noite, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez uma coletiva de imprensa com alguns jornalistas. Ele passou a quarta-feira inteira aqui durante a COP30 em várias reuniões bilaterais, fazendo os acordos bilaterais, ou seja, ele com os negociadores por parte do Brasil com outros países. Foram 6 reuniões com grupos diferentes e logo à noite, então, ele recebeu um grupo de jornalistas e nós estávamos lá e ele falou um pouco sobre a realidade, sobre a atualização da COP30 aqui no Brasil. Primeiro, o Lula agradeceu aos jornalistas, falou que foi um trabalho muito importante que os jornalistas fizeram, levaram o assunto, a pauta das alterações climáticas para o mundo todo. Nesse período, nessas 2 semanas, se falou muito sobre a questão climática no planeta Terra, sobretudo aqui no Brasil, agradeceu os jornalistas brasileiros que estavam ali nesse encontro. E o Lula falou também sobre a importância da mobilização dos diversos setores da sociedade, e não só dos pesquisadores e cientistas. Nesses estudos, além dos cientistas, claro que a pressão da sociedade acaba sendo levada em consideração. Vamos ver o que disse o presidente Lula. A questão do clima não é mais apenas uma visão acadêmica. Não é mais uma visão de meia dúzia de intelectuais. Não é mais uma visão de meia dúzia de ambientalistas. A questão climática é uma coisa hoje muito séria que coloca em risco a humanidade. E é por isso que nós tratamos isso com muita seriedade. É por isso que todos os dirigentes do mundo têm que saber que cuidar do clima é cuidar da manutenção e da existência do planeta Terra, porque ainda não encontramos outro lugar para nós sobrevivermos. Cuidar do clima é saber que os países ricos precisam ajudar os países pobres, de que é preciso colocar dinheiro para que as pessoas que têm floresta em pé mantenham suas florestas em pé, para que as pessoas possam saber que mantendo a floresta em pé, ele pode ganhar mais do que derrubando a floresta. Manter a nossa água limpa é um compromisso de manter o planeta funcionando. Isso não é uma coisa abstrata. Nós precisamos convencer as pessoas de que os bancos multilaterais, que cobram uma exorbitância de juros dos países africanos e dos países pobres da América Latina, precisa transformar parte dessa dívida em investimento, para que a gente possa fazer com que a questão da transição energética seja verdadeira. As empresas petroleiras têm que pagar uma parte disso, as mineradoras têm que pagar uma parte disso, as pessoas que ganham muito dinheiro têm que pagar uma parte disso, porque senão quem vai sofrer é a parte mais pobre do planeta Terra. O presidente Lula também falou da importância da COP30 ter sido realizada aqui em Belém, na Amazônia. Ele disse que se esse encontro não tivesse sido aqui nessa região do nosso país, ela não teria o mesmo impacto de que tivesse sido feita em outra cidade aqui do nosso país. E ele ainda disse que Belém será conhecida, não só a Belém onde Jesus nasceu, mas a Belém aqui no Brasil. Tanto que o documento final, fruto da COP30, será o Acordo de Belém. E ele disse que o povo brasileiro soube acolher muito bem, sobretudo paraense, soube receber muito bem a COP30. Vamos ver. E eu estou muito feliz também porque a marcha do povo, a participação do povo foi extraordinariamente bonita, ordeira, e todos entregaram o documento para nós. Estou muito feliz porque pela primeira vez na história das COP, 3.500 indígenas participaram. Porque as mulheres não são objeto nessa COP. As mulheres têm que ser tratadas com a questão de gênero, merece ser tratada com respeito na participação plena, porque as mulheres não são cidadãos de segunda classe.
E é preciso fazer com que nós, dirigentes, aprendamos isso, sabe? Todo mundo tem um papel na sociedade. E essa COP foi um pouco isso. Por isso que ela foi feita em Belém. Uma cidade que, segundo muita gente no Brasil, não estava preparada para fazer a COP. Isso aqui fez uma COP melhor do que a COP de Copenhague, do que a COP de Dubai, do que a COP de Paris, do que a COP de Londres, do que a COP de qualquer lugar. Porque aqui o povo foi mais povo. O povo participou mais. Por isso que a COP não é uma COP do André, que é presidente, ou do Guterres, que é o secretário-geral da ONU, ou uma COP do Lula, que é presidente da República. Esta aqui pode ser chamada a primeira COP do povo do mundo inteiro. Porque aqui teve gente do mundo inteiro fazendo suas manifestações. Bom, a gente não sabe então quando as atividades serão retomadas por causa do incêndio, mas as informações do governo e também dos gestores aqui da ONU é que não terá atraso da COP30. Vamos ver até amanhã então como será retomada a programação aqui da COP30. Eu encerro minha participação aqui, nos despedimos da COP30 e de Belém. Uma boa tarde a todos. Obrigada, viu, Camila, pela participação. Parabéns pelo seu trabalho, do João Éder e também do Luiz Henrique, que estão aí fazendo essa cobertura e atualizando para nós aqui as informações da COP30. Bom retorno para vocês. Obrigada, viu, Camila? Bom trabalho, aliás, bom retorno para todos vocês. Obrigada pela participação nesses dias todos aqui com a gente, atualizando tudo que estava acontecendo aí na COP. E a gente segue falando aqui da COP30. Mais cedo, antes desse incêndio, o secretário-geral da ONU discursou na Conferência do Clima em Belém. Ele fez um apelo aos países para flexibilizar seus posicionamentos em busca de chegar a um acordo que diminua o consumo de combustíveis fósseis. Em conferência de imprensa, neste penúltimo dia da COP30, Antônio Guterres cobrou posicionamentos efetivos dos países negociadores em busca de uma solução. Devemos acabar com as distorções do mercado que favorecem os combustíveis fósseis. Devemos abordar esta informação destinada a derrubar a transição, disse o secretário-geral da ONU. Ele ponderou, no entanto, que é preciso levar a economia em consideração para a transição energética. Guterres afirmou que os governos devem apoiar os trabalhadores e as comunidades que ainda dependem do petróleo como treinamento, proteção e novas oportunidades para continuarem suas vidas de uma forma positiva. Ele também pediu mais reflexão dos países e seus representantes na reta final da conferência. Eu apelo fortemente a todas as delegações para mostrar vontade e flexibilidade para transmitir resultados que protejam as pessoas, declarou Guterres, reafirmando que é preciso manter controlado o limite de 1,5 graus, que é a temperatura estimada do aquecimento do planeta. Questionado sobre a ausência do presidente Donald Trump e da delegação dos Estados Unidos em Belém, o chefe da ONU foi diplomático. Estamos esperando por você. A esperança é a última coisa que morre, concluiu. E um protesto teatral chamou atenção hoje na COP30 em Belém. Ativistas da Oxfam Brasil simularam uma sala de emergência para exigir uma ação climática urgente. A ONG, que luta contra a desigualdade social e a pobreza, fez uma representação simbólica da Terra como um paciente em estado crítico e os ativistas atuando como médicos, todos com máscaras gigantes de líderes mundiais, como o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, uma das principais ausências na COP30, que aparece perfurando o planeta com uma furadeira junto com o argentino Javier Milei. O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa tentam impedir a destruição do planeta, enquanto a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, e o presidente francês, Emmanuel Macron, permanecem ao lado sem nenhuma reação. Estamos aqui na COP30 em Belém, trazendo uma mensagem para toda a sociedade e buscando o apoio da sociedade para empurrar a liderança global na direção certa em relação ao planeta Terra. Nós vamos mostrar o planeta Terra numa UTI. E a liderança global de 9 países são médicas e médicos dentro dessa UTI. Parte dessas médicas e médicos estão fazendo alguma coisa para tentar salvar o planeta. Parte está tão distraída que nem está vendo o que está acontecendo. E tem uma parte que parece que quer terminar de matar o planeta. Acho que a gente representa um pouco da ação da liderança global, mas parece que ainda não é o suficiente. A gente quer mais pressa, a gente quer mais resultado.